Estou aqui já com Lívia Pessoa, trazendo os assuntos destaque do dia. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar ao seu lado e do nosso telespectador de casa. Bom, e entre os destaques do dia de hoje, uma força-tarefa, digamos assim, de alguns políticos, de alguns poderes, para tentar sanar um problema que está se tornando cada vez mais preocupante, que é a estrutura da ponte metálica que liga Teresina a Timon. E esse é um problema que precisa realmente do engajamento de todas as bancadas, né? E dos governos também dos dois estados. Isso, Aline, foi um tópico muito sensível e que trouxe um alerta muito grande, principalmente depois de últimos acontecimentos em que pessoas, inclusive, morreram em outros estados com pontes caindo. Então, isso trouxe para o holofote, porque temos um caso aqui na conexão entre o Piauí e o Maranhão que tem dificuldades, que já está numa situação precária, que pode, sim, acarretar em acidentes gravíssimos. E, por isso, tem que haver, sim, esse diálogo e essa averiguação, que é o que está acontecendo, e o repórter Tássio Cruz traz mais informações sobre isso. Diante do cenário de risco e denúncias de comprometimento da estrutura metálica João Luiz Ferreira, que liga Teresina a Timon, o governo do estado do Maranhão enviou representantes para uma inspeção na ponte. Técnicos da Superintendência de Articulação Política visitaram a Câmara Municipal de Teresina e, em seguida, se dirigiram à ponte para uma vistoria. É uma ponte histórica, tem uma importância muito grande e é de grande importância que ela esteja em bom estado de conservação e trafegabilidade, para que a população possa usufruir desses benefícios. Para evitar o que a gente já viu acontecer lá no Estreito recentemente, a gente não quer que aconteça aqui. Então esse olhar vem para isso, vem a reparação tanto das BRs quanto das pontes federais no Maranhão. Isso é uma parceria entre Piauí e Maranhão, só vem ajudar cada vez mais. Nessa reunião foram tratados alguns temas e o diretor do DENIT se comprometeu ao quê? Enviar um relatório minucioso, detalhado, tratando das BRs e das pontes. Isso já vem com um diagnóstico para solucionar essa problemática. Esse relatório vem também acompanhado com um plano de ações e metas com datas. Então ele vem com etapas para serem cumpridas e a bancada maranhense vai ter toda essa informação e vai acompanhar de perto e fiscalizar o bom andamento. Em uma inspeção realizada aqui na ponte metálica no último mês de janeiro, o Conselho Regional de Engenharia recomendou reparos urgentes na estrutura, porém descartou o risco eminente de colapso da ponte. O vereador João Pereira me disse que fez o contato com o diretor da empresa aqui em Teresina. Inclusive ficou de ir comigo lá conversar com ele. Eu estou aguardando o João Pereira, que ele se conhece o cidadão lá e vai nos levar lá para ver o que ele vai dizer. Eu entendo que ele deve pegar o laudo do CREA. O laudo do CREA ele é taxativo, é incisivo. A ponte pede socorro. E a sabedoria chinesa nos diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O vídeo é claro, ele mostra a situação da ponte. Ali não tem o que discutir. Ali é mãos à obra e recuperar a ponte para evitar uma tragédia. Para não acontecer o que aconteceu com a ponte de Estreito, onde teve muitas mortes, né? A ponte já estava degradada há bastante tempo e nada foi feito e aconteceu aquela tragédia lá no Maranhão. Bom, vamos lá falar sobre um outro assunto. Nós estamos no meio de uma discussão sobre o orçamento da União. Em meio a essas discussões, um tema chamou bastante atenção, que seria um possível corte no principal programa social do governo federal, o Bolsa Família. Isso, Aline, foi inclusive um assunto que trouxe muita polêmica nacional, porque é um dos principais motes do governo federal, do presidente Lula em específico, em referência a esse auxílio social que atinge tantas famílias. Então, foi muito colocado essa possibilidade. Por quê? Porque o governo federal ele encaminhou um ofício em que colocaria 7,7 bilhões de reais como um possível reajuste, um possível redirecionamento de verba que afetaria
justamente esse benefício, o Bolsa Família. Eu conversei com o relator, né, com o presidente da Comissão de Orçamento Misto, Júlio Arcoverde, que também é deputado federal, sobre esse assunto. Ele afirmou que esse valor, ele não está sendo cortado do orçamento, muito menos do Bolsa Família. Ele está sendo realocado e que já estava sendo previsto devido a esse pente fino realizado em cadastros falsos e nas fraudes que ocorriam dentro do auxílio do Bolsa Família, dentro desse assistencialismo. E hoje, o ministro Wellington Dias, que também é um dos principais responsáveis pela organização e pela manutenção dessa pasta, explicou a polêmica, o assunto e como que vai ser realmente colocada essa distribuição dos valores dentro do orçamento desse ano. Mesmo o presidente Lula pediu, porque tinha sido noticiados pela imprensa, toda a garantia de que todos os beneficiários terão assegurado as condições de recursos financeiros para a folha de pagamento do Bolsa Família, do BPC, ou seja, dos vários programas sociais. A ordem é direito para quem tem direito a estes benefícios conforme a lei. Na prática, nós já encaminhamos uma proposta de orçamento que foi para o Congresso, levando em conta uma tendência positiva, e aí aqui são notícias importantes, porque se a gente olha lá em 2023, nós tínhamos ali um orçamento para o Bolsa Família de 175 bilhões. O combate à fraude e irregularidades, principalmente ali 23, 24, mas também com um trabalho voltado para a inclusão socioeconômica. Além de tirar da fome, nós trabalhamos integrado com vários ministérios, com os estados, com municípios. Muito bem, esse é um programa que traz dignidade, né, para milhares, milhões de famílias brasileiras. Vamos falar agora sobre eleições 2026, formações de chapas e divergências sobre quem vai ser ou não candidato, quem vai apoiar ou não determinados candidatos. Existem polêmicas aí instaladas, porque ainda nada está realmente concretizado. E é exatamente por conta disso que essas polêmicas surgem. Inclusive, foi um gancho dado pelo próprio ministro na entrevista hoje, Aline, em que ele falou que não dá para ser candidato de si mesmo, e que não dá para também antecipar muitas coisas quando o cenário fica meio nebuloso. Isso eu parafraseando, tá? Ele falou de forma diferente, mas com esse intuito. Então, existe uma discussão muito intensa, porque existem muitos aliados, e aliados que buscam esse protagonismo, que querem se candidatar, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que tem uma perspectiva de participar da chapa majoritária, seja no Senado, seja na vice-governadoria, como uma possível chapa pura. Agora, são duas tendências que uma anula a outra, e por isso precisa saber qual das duas será seguida. E até definir isso, muitos nomes vão surgir e desaparecer, se candidatar e desistir de uma candidatura que ainda não foi nem efetivada. E o deputado estadual Francisco Lima, ele falou sobre esse assunto como uma reação à fala do ex-deputado estadual e atual prefeito de Picos, Pablo Santos, em que ele afirma que apenas o voto do governador e o Senado para Marcelo Castro estão definidos, que o outro voto ainda é uma discussão e que é muito particular da ajuda que será levada ao município. E isso é um discurso que se expande para outras prefeituras. E o deputado falou sobre o assunto. O compromisso no momento é com a reeleição do nosso presidente Lula e do governador Rafael. Todos os demais cargos, a composição de chapa, ela está em aberto. Esse ano é um ano de conversação entre os partidos que compõem a base. E todos os partidos têm direito a querer mais espaço, então... E por conta disso nós acreditamos que é um ano de construção. Então, quem de fato temos nomes já colocados por outros partidos, também eles têm direito, tem o nome do senador Marcelo, tem o nome aí do deputado Júlio, tem chapas que estão sendo trabalhadas. No momento são conversa muito geral. O que nós queremos mesmo é que 2025 seja um ano de muito trabalho, de ajuste nas ações do governo, de ajuste nas ações que estão em andamento, para que a gente possa chegar em 2026 com todos esses entendimentos políticos e
a base aliada do governador Rafael, do presidente Lula, possa assegurar a reeleição deles e o maior número de parlamentares e o maior número de membros da chapa majoritária. Bom, enquanto isso, outros atores políticos também estão se articulando no sentido de estabelecer as suas parcerias, de estabelecer as suas, os seus parceiros políticos dentro do partido, ou quem sabe até em outros partidos. As conversas não param, Aline, e também se refere àqueles que são aliados, mas que são de partidos diferentes. A estratégia é muito individual. E há muitos meses atrás já tinha sido colocada essa possibilidade de que o deputado estadual Gessivaldo Isaías e sua irmã Ana Fidelis, que é vereadora também pelo Republicanos, ambos sendo partido, poderiam migrar para o Republicano, para o Progressistas, em uma estratégia eleitoral de chapa proporcional para o ano de 2026. E ontem, durante uma reunião da base progressista de deputados e vereadores, estiveram os dois presentes. Eu questionei ao deputado se essa possibilidade de uma possível migração era palpável, era real, e ele respondeu de forma bem tendenciosa, Aline. Na vida, tudo pode e tudo não pode. Política é uma coisa dinâmica. Então, nós temos hoje o Republicanos é a nossa casa, e eu já sentei com o deputado Jadiel, estamos em conversações para a montação de chapa, mas se eu não tiver chapa eu não posso ser nem candidato. Então eu estou esperando essa composição, estou ajudando no que for preciso, né? Há também uma possibilidade, eu ontem li a reportagem do jornal O Globo, que tinha o presidente do Republicano, Marco Pereira, conversando com o senador Ciro Nogueira, e há uma possibilidade também de federação. Então, como eu falei no início, tudo pode e tudo não pode. Mas a política é dinâmica, vamos para frente que Deus vai prover o que vai acontecer. Você disse uma frase tendenciosa e dúbia também, para deixar mesmo a pessoa sem saber muito bem o que pensar, né? Porque essas articulações continuam. E falando em mudança de partido, vamos mostrar uma foto aí que também pode fazer sentido em relação a esse cenário para um personagem que é o Wilson Martins, né? Isso, Aline. Possível cenário de mudança. Exato. Por mais que toda a estratégia da base governista esteja voltada em enxugar cada vez mais as chapas, há resistência pelas chapas menores, que são as denominadas chapinhas, em que são construídas pelo Solidariedade, pelo PDT, pelo próprio Avante. Então, existe toda essa articulação que busca espaços, que busca também uma chance de competir, né? Um espaço para competir. E na foto nós vemos o ex-governador do estado do Piauí, Wilson Martins, que atualmente é filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas tem ampla participação também no PSB de bola. E ao lado dele está o ex-vereador Evandro Ide, que também é presidente do PDT. E foi feito esse convite para que Wilson Martins possa migrar para o PDT e compor essa chapa. Até porque o nome de Wilson Martins já está colocado como um candidato, um pré-candidato a deputado federal, já que atualmente ele, inclusive, é suplente da vaga como deputado petista, pelo Partido dos Trabalhadores. E agora é uma busca por viabilidade. Conversei com o ex-governador Wilson Martins e ele me afirmou que existem muitos convites, existem muitos partidos e que tudo é uma possibilidade, mas que no momento ele vai esperar com mais cautela para poder definir, bater o martelo, qual caminho seguir. E é uma tendência que muitos estão seguindo, Aline, esperar esse aval do governador, não no sentido somente de autorização, digamos assim, de uma anuência para essa competitividade, mas também para entender melhor quais são os cenários, porque ainda está muito nebuloso, ainda não se sabe quantas chapas serão feitas, não se sabe qual exatamente é o coeficiente eleitoral, coloca-se com uma margem de 320 mil votos por partido, mas ainda assim precisa ser estudado um pouco mais, então tudo ainda é muito confuso nesse momento, por isso toda cautela é necessária. É o momento dos crushes nesse momento. Tá todo mundo flertando um com o outro. Exatamente. A gente se vê amanhã, Lívia? Com certeza, Aline. Muito obrigada por hoje, tá? Eu sou da sua base aliada sempre. Adoro.